Retornando com as orações subordinadas adjetivas. Essas aqui vocês não vão ter dificuldade. Vocês não vão ter dificuldade com essas orações. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, a gente vai ter dois tipos, né? A gente vai ter a restritiva e a explicativa. E aqui eu preciso diferenciar antes. Eu preciso que vocês compreendam a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Por quê? A gente vai ter essa diferença que vai ser primordial para a gente dar início ou a uma oração subordinada substantiva ou uma oração subordinada adjetiva. Então, aqui é interessante mencionar o seguinte: a gente tem a oração subordinada adjetiva, a gente tem aqui uma explicativa e a gente tem uma restritiva, beleza? Então, a oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. E elas vêm introduzidas por pronome relativo. Olha, e são divididas em explicativas e restritivas. Então, vocês sabem como é que a gente faz essa diferença, né, de pronome relativo. Geralmente a gente vai ter aqui o que, beleza? Esse que, quando eu posso substituir por o qual e derivados, a gente tem um pronome relativo. E aí, vamos criar uma sigla aqui, PR, lembrou de PRF, né? Mas é PRA. Por que, mentor? Pronome relativo, oração adjetiva, beleza? Beleza. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tiver conjunção, quando a gente tiver aqui esse que significando isso, a gente vai ter conjunção integrante. E se a gente tiver conjunção integrante, a gente vai ter aqui, ó, uma oração subordinada substantiva. Então, essa diferença aqui, ó, a gente vai ter observando se pronome relativo ou se conjunção integrante. Lembrando, conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Então, PRA, pronome relativo, lembrar de adjetiva. Beleza? Vamos lá. Observe esse exemplo aqui, ó. Jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. E aí, você olha esse pronome aqui, você olha que ele pode ser substituído por o qual. Se é o qual, ele é o quê? Isso mesmo, pronome relativo. E aí, PRA. PRA, pronome relativo adjetivo. Ótimo. E aí, eu vou passar já o bizu aqui para vocês. A gente tem a restritiva e a gente teria aqui a explicativa também, né? Vou caprichar nessa letra aqui. Explicativa. Nem caprichando fica bonito. Vamos lá. Explicação, vocês vão notar. É uma vírgula ali, viu, senhores? Ali tem uma vírgula, né? Na restrição, você vai ter um parênteses em branco. Por quê? Você não vai ter a presença, olha só, não são separadas por vírgula. Ou seja, aqui, ó, tá vendo? Parênteses aqui, ó. E nada, entendeu? Nada. E nada aqui. Aqui, ó, o que tem? Uma vírgula. Beleza? Então, restrição, zero. Tem nada. Explicação, vírgula. Então façam a correlação de explicação com vírgula. Ou eu sempre usei esse raciocínio que vírgula é um assunto difícil e precisa de explicação. E aí eu sei que se eu tenho ali um pronome relativo e imediatamente antes aqui, ó, antes dele, eu não tenho nada restrição. Se eu coloco uma vírgula ali, eu passo o sentido restritivo para o sentido explicativo.
beleza? Então, preste atenção. Mais para frente eu vou passar um esquema ali e aí vocês vão pegar o bizu de uma forma mais clara aí. Observe aqui, ó. Explicativa. Oração subordinada adjetiva. Se eu sei que é adjetiva, eu já preciso ter um PR, ou seja, um pronome relativo para completar a sigla aqui, tá? PRA. São separados por sinal de pontuação e geralmente, okay, vírgula. Vai ter vírgula, ó. O homem, opa, que. Eu pego esse que. Venham para cá. Será que cabe o qual aqui? O homem o qual se considera racional muitas vezes age animalescamente. Ótimo. Aqui encaixou certinho. Se eu encaixo o qual, eu sei que é o quê? Pronome relativo. Se eu sei que é pronome relativo, eu sei que é uma oração adjetiva. E se eu sei que é adjetiva, eu vou fazer meus dois caminhos, né? Sem nada, sem pontuação ou com pontuação. Observe que se tem pontuação, eu sei que é uma explicação. Explicação necessita, porque vírgula é um assunto difícil, precisa de explicação. Não tem nada aqui? Seria, né? Restrição, ok? Então, o homem se considera racional, muitas vezes age animalisticamente. A gente tem ali uma oração, aqui, que se considera racional. E tem ali um papel explicativo, beleza? Nota-se ali a presença da vírgula. Aqui, esse é o bizu. Anotando isso aqui, e não tem como errar, ok? Olha só, deixar tudo já pronto. Que pode substituir por o qual e variações, né? O qual, a qual, os quais, as quais. Pronome relativo, beleza? E aqui, ó, o qual, pronome relativo. Se é pronome relativo, oração subordinada adjetiva, beleza? E na oração subordinada adjetiva, você tem aqui, ó, explicativa, presença ali de pontuação, de vírgula, restritiva, nada aqui, ok? Agora, se eu tenho que, ou se, né? Geralmente o que? Significando isso, é conjunção integrante. Oração vai ser subordinada substantiva. E aí, a gente vai trabalhar com essas orações substantivas logo mais. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Observe isso aqui. Se eu tenho um pronome relativo, né? Tenho um pronome relativo, ok? Eu tenho vírgula imediatamente antes desse pronome relativo, a gente sabe explicação, sentido explicativo. Se eu não tenho nada, sentido é de restrição, ok? O que eu quero dizer com isso? Vocês já podem responder a um novo tipo de questão. Imagine que a questão peça o seguinte: assinale a alternativa em que a supressão da vírgula altera o sentido. Opa, supressão de vírgula alterando o sentido, o que vocês vão fazer? Procurar uma vírgula, imediatamente antes do que? No pronome relativo. Por que isso, mentor? Já está explicado aqui, né? Porque se eu retiro o que era explicação, passa a ser o quê? Restrição. E aqui, sentidos diferentes, certo? A gente tem ali uma alteração semântica, ok? Embora a gente consiga ali permanecer com a correção gramatical, mas a gente tem uma mudança de sentido. Então, vírgula, a supressão da vírgula altera o sentido em? Opa, você vai olhar pronome relativo, vírgula, imediatamente antes do pronome relativo. Vou dar aqui ó, um tempo, na verdade vocês podem pausar, procurem pronome relativo, e desde com, né, uma vírgula imediatamente antes desse pronome relativo. Atenção. Isso mesmo. Olha só. Ali a gente tem os quais, beleza? A gente teve ali uma preposição, mas que foi regência de um termo que se juntou ali ao pronome. Os quais, pronome relativo.
e a vírgula imediatamente antes. Ou seja, tenham toda a nossa admiração os velhos aposentados, aos quais lutar, não faltou lutar pelos seus sonhos, ou seja, faltou a eles, né? E aqui eu tenho esse a aqui, a preposição. Não faltou a alguém, né? Lutar pelos seus sonhos. Mas aqui a gente tem nosso pronome aqui, ó. Nada muda. Eu tenho essa vírgula. Aqui, os quais não faltou lutar pelos sonhos, a gente teria aqui, do jeito que está, um quê? Explicação. Se ele falar supressão da vírgula altera o sentido em, opa, tirei essa vírgula. O que era explicação passou agora a ser o quê? Uma restrição, mudança de sentido. Aqui, de cara, a gente já tem o nosso gabarito. Simone é pronome relativo? Não. Aqui, uma vírgula, né? Apesar é pronome relativo? Não. Devemos. No. Perceba que só tem pronome relativo ali. Perceba que se eu tiro, eu tenho essa mudança, ok? Ótimo. Aqui é um bizu, um direcionamento, né? Depois vocês vão analisar a semântica aí de cada frase e tal, observando ali essa questão. Mas aqui é um belo direcional para que vocês consigam acertar uma questão desse nível aqui. Olha só, a supressão da vírgula altera o sentido da frase feirantes que. Já de cara, feirantes que. Feirantes que. Feirantes, os quais. Se eu tenho feirantes, os quais. Eu sei que eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um prono- pronome relativo, PRA. Pronome relativo, oração subordinada adjetivo. Aí eu tenho dois caminhos, não é isso? Nesse A aqui eu tenho dois. Eu tenho a explicação, que seria a vírgula, e eu tenho a restrição. Sem nada. Aí o aluno quer fazer o caminho das trevas. Ele quer inventar outro caminho aqui, ó. E ir para o limbo. Ir para as trevas. Cuidado, aluno. O caminho aqui, ó, não existe. Beleza? Cuidado com esse caminho aqui. É o caminho das trevas. Lá você vai encontrar. Ó. Tá vendo aí, né? E aqui, ó, na mão dele. O que que vai ter? 1, 2, 3. Tá repreendido. Vamos lá. Opa, achou ali o pronome relativo. Eu já sei que se eu retiro essa vírgula aqui, o que era explicação, que é o que está aí, né? Que não compreende a carência dos mais pobres. Oração subordinada adjetiva, né? Adjetiva explicativa. Olha só, vírgula. Agora eu vou ter o quê? Oração. Tem nada aqui, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, mudança de sentido. Ok? Ótimo. Então vamos agora às orações subordinadas substantivas. O que necessariamente eu devo saber? Bom, sujeito, predicativo de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e fazer a diferença que eu já ensinei. Conjunção integrante para pronome relativo. Por quê? Agora a gente está falando de oração subordinada substantiva, beleza? Essa conjunção integrante aqui, ó, é de oração subordinada substantiva. E aqui, como eu já bem disse, P, R, A, pronome relativo adjetiva, ok? Vamos fazer uma revisão aqui com o sujeito. Como a gente acha sujeito? Qual a pergunta? Que, quem? Essa pergunta ela é feita para quem aqui? Para o verbo. Então vamos lá, a gente identifica o verbo, a gente tem aqui um verbo, a gente tem aqui também esse verbo, né? Deem presentes para o professor de português. Mas vamos lá, Glauber Rocha é famoso. Opa, que quem é famoso? Que quem é famoso? Olha só essa pergunta. Glauber Rocha. Glauber Rocha é meu sujeito. Então já sei
eu quero achar sujeito, eu acho com a pergunta ali. Que quem é famoso? Glauber Rocha. Sujeito, ótimo. É fundamental que os alunos deem presentes para o professor de português. Que frase maravilhosa, né? Em relação à semântica. Aí eu tenho aqui, deem, né? Eu quero achar o sujeito, que quem dei os alunos. Os alunos. Opa, aqui eu tenho meu sujeito. Aí, se eu perguntar agora o seguinte, eu quero saber qual o sujeito do primeiro verbo ali destacado. É fundamental que os alunos deem presentes para o professor de português. Eu já achei o sujeito desse verbo aqui, verbo dar. Agora eu quero o verbo ser. É fundamental que. Opa, ó como vocês podem fazer. É fundamental que, né? Vocês vão falar esse que, o qual, ou isso. O que cabe aqui, o qual, ou isso. No dia a dia vocês falam, é fundamental isso. Creio que sim, né? É fundamental isso. Lembrando que quando a gente substitui o que por isso, a gente vai substituir toda a nossa oração, ok? Então aqui, ó, a gente vai substituir tudo isso. Se a gente substitui por o qual, a gente só substitui o que. Então é fundamental isso, beleza? Então vocês podem fazer o seguinte, ó. É fundamental. Fundamental. Isso. E aí você pode pontuar aqui e trabalhar apenas com essa frase. Porque eu consegui substituir o que por isso. E se eu conseguir substituir o que por isso, eu sei que isso aqui é uma conjunção integrante. Isso aqui dá início a uma oração subordinada substantiva, beleza? Ótimo. Lembrando que esse isso é toda essa oração aqui, beleza? Toda essa oração, ótimo. É fundamental isso. Coloque na ordem direta isso aqui. Como ficaria? Para facilitar. Isso é fundamental. Opa, ótimo. Agora nada mudou. Pego essa pergunta e direciono para o verbo. Que quem é fundamental? Oh, olha só o que aconteceu. Isso é fundamental. E aqui a resposta é o quê? Sujeito, certo? Sendo isso o sujeito, eu quero dizer para vocês que o sujeito desse verbo ser no segundo exemplo, é o isso. E esse isso nada mais é do que toda essa oração ali, ó, que os alunos deem presentes para o professor de português. Então, o sujeito agora é um sujeito oracional. É o sujeito ali representando toda a oração. E se é um sujeito, se esse isso faz papel de sujeito, a gente sabe que esse que é uma conjunção integrante, a gente sabe que essa oração é subordinada substantiva. Se a gente fosse classificar aqui, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? A gente teria uma oração em destaque, né? Essa oração, lembrando, ela iria estar destacada, toda essa oração aqui, ó, que os alunos deem presentes para o professor de português. E aí, a gente teria uma oração subordinada substantiva subjetiva. Só estou ensinando aqui agora como achar sujeito. Sujeito agora oracional, beleza? E o predicativo? O predicativo vem ali como uma característica, né? A gente tem predicativo do sujeito e do objeto. A gente vai ter aqui, nesse caso, predicativo do sujeito. Ó, aquele aluno é desobediente. Opa, análise estática. Quem é aquele aluno? Aqui, sujeito é o que? Desobediente. A gente tem aqui um VL, né? O verbo de ligação. A gente vai ter aqui uma característica atribuída àquele aluno. Isso aqui é o que? Predicativo, beleza? Predicativo. Elas são médicas. Opa, quem são? Análise tática, hein? Verbo primeiro.
Descobre o sujeito, depois avança. Quem são? Médicas. Elas, sujeito, verbo, predicativo. O sujeito, característica aqui, ser médica, atribuída aqui ao sujeito, beleza? Aqui a gente tem o predicativo. Identificando o objeto direto. Bruno vende carro. Isso aqui é tranquilo, né? Objeto direto, né? Quem vende, vende algo. A gente tem um verbo aqui que vai transitar até o seu complemento de forma direta. Então a gente tem um verbo transitivo direto, ok? A gente tem, ó, ele mesmo e o seu complemento. O trânsito ali foi o que? Direto, ó. Então, objeto direto. Liliane beijou o namorado, objeto direto. Não tem preposição ali impedindo o trânsito, né? Beijou o namorado. Lembrando que esse aqui é artigo e o artigo não atrapalha o trânsito. A gente vai ter ali uma barreira quando aparecer uma preposição. Desejo que vocês sofram. Olha só. Olha como essa frase é forte. Desejo que vocês sofram. Verbo. Começa pelo verbo. Desejo. Quem desejo? Acho. Sujeito. Eu. Esse sujeito ele está aqui, ó. Sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Eu desejo o quê? Esse que? Concorda comigo que eu posso falar eu desejo isso? Sim, sim. Eu desejo isso. E aí? Eu desejo isso? Eu, sujeito, verbo, desejar, desejar alguma coisa, né? Isso, objeto, direto. Se esse isso representa essa frase aqui, que vocês sofrem, essa frase aqui apresenta o quê? Um objeto direto. Então aqui a gente teria um objeto direto também. Objeto direto, por sua vez, oracional. Então, se a gente fosse classificar essa oração aqui, ó, eu sei que é o que. Substitui por isso, conjunção integrante. Conjunção integrante dá início ao que? Oração subordinada substantiva. Qual é a nomenclatura final? Justamente a função sintática que esse isso exerce, que no caso é um objeto direto. Então, objetiva direta. Beleza? Se eu fosse classificar aqui essa oração. E aqui o objeto indireto, não vou me alongar porque vai ter aqui um verbo que vai pedir o que? Preposição. Beleza? O verbo aqui pedindo preposição. Então, nesse caso aqui, ó, necessitou e uma injeção, você vai ter o verbo, você vai ter um trânsito aqui que vai se esbarrar em uma preposição. Então, o trânsito aqui vai ser dado dessa forma aqui, ó. Bateu, subiu, bateu, voltou. O trânsito aqui foi indireto. Aí isso ainda dá o nome de verbo transitivo indireto. E aí, o complemento de um verbo transitivo indireto é o quê? Um objeto indireto. Tranquilo? Ótimo. Complemento nominal. A gente vai ter um complemento nominal. Vai ter um termo preposicionado, né? Preposicionado. Ligado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou um advérbio. Beleza? Aí só a gente tem aqui um complemento nominal. Tranquilo? Só revisando, só revisando. Beleza? Aqui a gente já explicou, né? Eu quero agora que vocês tenham certeza de que vocês tenham certeza de que vocês entenderam o assunto. Eu quero saber se eu quero saber agora se eu posso substituir esse de que por disso, né? Tenho certeza disso. Claro que sim, né? Tenho certeza disso, ok? Tenho certeza disso. Eu tenho aqui um isso, né? Que seria esse que, conjunção integrante, que contraiu ali com a preposição de disso. Ótimo. Eu quero perguntar o seguinte: essa oração aqui, ela é subordinada adjetiva ou substantiva? Pensem aí, respondam. Isso mesmo, escutei daqui. É uma oração subordinada substantiva, porque conjunção integrante. Conjunção integrante, a oração ela é subordinada substantiva. Agora, Luizão, que estava na festa sábado à noite, não estudou naquele dia. Eu quero saber se esse que aqui ele pode ser substituído por o qual.
Acredito que sim, né? Olha só, Luizão, o qual estava na festa, o qual estava na festa sábado à noite, não estudou naquele dia. Pergunta: essa oração aqui, ela é uma oração subordinada adjetiva? Lembrando que esse o qual, ele faz o quê? Papel de pronome relativo. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva ou substantiva? Muito bem, escutei daqui. Ele, se você disse aí também, eu escutei. P, R, A. Esse pronome relativo a vem de adjetivo. Então, pronome relativo dá início a uma oração subordinada adjetiva. E aí, eu quero estender a pergunta. Essa oração é subordinada adjetiva. Ela é restritiva ou explicativa? Ela é restritiva ou explicativa? Essa vírgula, muito bem, isso mesmo. Ela é explicativa por conta da essa vírgula aqui, beleza? A aluna que vive no Instagram foi reprovada. Olha o recado sendo dado. A aluna que vive no Instagram foi reprovada. A aluna isso? Não, não cabe. A aluna a qual? A aluna a qual vive no Instagram. Opa, a qual? Pronome relativo. Pronome relativo, oração é subordinado o quê? A adjetiva, porque a gente criou a sigla PRA, beleza? PRA. Aí, quais os caminhos? Lembrando que a gente não vai seguir o caminho das trevas aqui, né? Esse aqui é o caminho das trevas. A gente tem aqui, ó, ou vírgula ou sem. A vírgula a gente já sabe que é explicação. E sem nada é o quê? É o quê? Vamos lá? Restrição. Muito bem. Oração aqui que vive no Instagram. Oração subordinada adjetiva restritiva. Não tenho presença de pontuação. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Agora a gente vai agora tratar das orações subordinadas, né? A gente estava ali passando um bizu, né? E aí eu quero passar mais um bizu agora, que é o passo a passo de identificar o tipo da oração subordinada substantiva. Qual o primeiro passo? Verifique se pode substituir, né? Se pode substituir o que? Geralmente aqui é o que, beleza? Às vezes aparece um se. Às vezes também aparece um se. Verifique se pode substituir o que por isso ou disso. Primeiro passo, né? Fez o primeiro passo? Ótimo. Mande a oração substituída para o capiroto e permaneça, né? Quando vocês fizerem essa substituição, permaneça apenas com isso ou o disso. Beleza? Passo a passo que foi o que inventei. Classifique sintaticamente, o isso ou o disso. O resultado dessa classificação, ou seja, a função sintática do isso ou disso, será a nomenclatura final da sua oração. Observe uma coisa. A gente sabe já que se eu tenho isso ou disso, se eu tenho isso, né? Vamos colocar aqui. A gente já tem 3 nomenclaturas, senhoras e senhores. A gente já tem 3. Seria o quê? Oração subordinada substantiva. Eu só preciso agora dessa última aqui, ó. Da última. Seria a nossa quarta. E essa quarta aqui é a função sintática do isso ou disso ou disso. Ok? Pegaram o bizu aí? Vamos tentar? Vamos lá? É necessário que se apresente ao serviço amanhã. Eu vi isso aqui, eu já penso. Eu posso falar é necessário isso? Sim.
Beleza? Sim. Então, ou quem apareceu ali é necessário. Pegou toda essa oração aqui. Ó. Daí, rapaz. Ó, é necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Pegou toda essa oração. Mandou lá pro guerreiro aqui, ó. Beleza? E aí, você vai ficar apenas com é necessário isso. Note que vocês podem colocar isso na ordem direta, ok? E isso é necessário. E aí, a gente sabe que falando de subjetiva, a gente fala de sujeito. Se a gente fala de sujeito, a gente fala de que quem, porque a gente quer achar o sujeito, não é isso? Que quem. E esse que quem, ele é direcionado para quem? O verbo. Vamos lá. É necessário. Isso é necessário. Que quem é necessário? Isso. Opa, esse isso é o sujeito. Mas observe que o isso ele representa toda a oração, que você se apresente ao serviço amanhã. Então, se a gente fosse classificar essa oração, a gente teria oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque a oração faz papel de sujeito, ok? Entendido? É fácil? É, isso aqui é muito fácil, depois que você ajusta o bizu, ok? Então, só recapitulando, na prova vai perguntar sim, ó. Na prova vai perguntar, essa oração aqui, ela vai estar em destaque, ó. Vamos colocar aqui como apareceria na prova. Apareceria assim, ó. É necessário. Ia perguntar lá. Oração destacada. Classifica a oração destacada. E aí, você teria ali entre as alternativas. Você iria marcar oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque essa oração aqui, ela faz papel de sujeito, ok? É muito tranquilo. Olha só, na objetiva direta, será que vai fazer papel de quê? De quê? Objeto direto. É isso. Quero que você seja meu marido. Quero que você seja meu marido. Nada mudou. Eu tenho o quê? Tenho o quê, ok? Esse que se equivale a isso. Lembrando, né? Eu mudo o quê? Eu pego toda a minha oração que vem ali depois. Quero isso. Ótimo. Eu não vou falar quero o qual você seja meu marido. Não, né? Quero o qual? Não. Então, notem que aqui eu vou ter uma conjunção integrante. Mais uma dica, né? Se você tem aqui um verbo, né? Se você tem aqui um verbo, depois você tem esse que, muito cuidado, né? Já olhe ali com olhos de conjunção integrante. Se você tem um substantivo, 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 depois o que? Já olha ali com olhos de pronome relativo, beleza? Esse que aqui, sendo pronome relativo, ele retoma ali substantivo, né? E faz referência ali à pessoa ou coisa. Então, é a segunda dica aí para diferenciar pronome relativo de conjunção integrante. Beleza? Opa, mando lá para ali as profundezas, né? Quero isso. Então, essa oração aqui, você vai ficar com essa substituição aqui. Lembrando, esse isso aqui, ó, é essa oração aqui, beleza? Tranquilo, né? E aí, quero isso. Nada mudou. Análise sintática. Comece pelo verbo. Depois do verbo, ache o sujeito. Que, quem, quero, eu. Eu
quero isso. Quem quer alguma coisa. Verbo, complemento. Tem aqui o verbo e tem um complemento. Não é isso? Aqui o verbo quero e aqui o complemento. Isso. Ó, trânsito, direto. Verbo transitivo, direto. Complemento de um verbo transitivo direto. Esse verbo aqui, ó, é o quê? Um objeto direto. Esse isso tem função sintática de objeto direto. Se a função sintática do isso é objeto direto, eu teria aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, lá na prova vai perguntar o seguinte. Lá na prova vai perguntar o seguinte. Só um instante. A prova vai estar assim, ó. Pronto. Classifique a oração em destaque. Nada mudou. Vai fazer o quero isso. Vai entender lá que esse isso é a oração em destaque. E vai pegar a função sintática do isso, que é de objeto direto. E aí você teria a classificação total. Né? Lembrando que o fato de existir esse isso já me dá aqui 3 nomes: oração, subordinada, substantiva. Eu preciso da quarta, a quarta nomenclatura. A quarta nomenclatura é a função sintática do isso. A função sintática do isso é de objeto direto. Então, essa última nomenclatura aqui seria objetiva direta. Olha que maravilha. A indireta, mesma coisa. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Nada mudou. Lá na prova, né? Vai estar novamente, vai estar assim, ok? E aí vai pedir para você classificar essa oração. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Nada mudou. O diretor da empresa necessita disso, ok? Pergunto a vocês. Aqui é um verbo? Sim, né? Verbo. Desse lado, complemento. Preposição. Eu ensinei o que nas aulas anteriores? A preposição tem o poder de impedir que o trânsito se dê de forma direta. A preposição funciona como barreira. Então, eu preciso aqui entender que esse trânsito agora ele sofreu essa intercorrência de uma preposição. Se ele não transitou diretamente, ele foi um verbo transitivo indireto. E o complemento de um verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Tranquilo? Ótimo. Quem necessita de alguma coisa, necessita disso. Opa, esse disso aqui é justamente a oração anterior, certo? Que a gente emprestou ali para o capiroto. E a função sintática é de objeto indireto. E aí, se eu sei que é, se tem isso ou disso, eu já sei que é o quê? Conjunção integrante. Conjunção integrante, 3 nomenclaturas: oração, subordinada, substantiva. Só preciso de mais uma. E essa última nomenclatura é realmente, justamente ali a nossa função sintática. Nesse caso, objetiva indireta. Tranquilidade? Completiva nominal. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. Todos temos a esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. E aí, vocês, bem, se recordarem, a gente sabe que o complemento nominal, olha só, complemento no nominal, né? A gente sabe que ele vai completar o quê? Um nome. E aí, eu quero também alertar o seguinte: quando a gente fala de objeto, seja direto, seja indireto, a gente está falando de complemento verbal. Verbal.
objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal, ele não se relaciona com o verbo. O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Se a substituição, olha só, preposição aqui, né? Preposição. Se a substituição for por disso, vocês vão ter dois caminhos. Dois caminhos. Ou objeto indireto, né? Porque objeto direto não pode ser, porque o objeto direto ele vem ali naturalmente sem preposição, né? Na maioria dos casos. Ou a gente vai ter um complemento nominal, ok? Dois caminhos. Porque eu escrevi isso aqui, ó, objeto, complemento verbal. Porque eu escrevi. Muito fácil. Porque se aqui, se eu tiver um disso, eu tenho dois caminhos. Esse caminho aqui, lembrando, dois caminhos aqui nesse assunto de orações subordinadas, substantivos. Esse objeto aqui, ele precisa estar ligado ao quê? A um verbo, beleza? A um verbo. A um verbo. Olha só, o objeto está ligado a complemento verbal. Então, o disso, objeto indireto, verbo. O disso, complemento nominal. Olha só, complemento nominal, nome. Que nome é esse, mentor? Vou botar aqui. Adjetivo. Adjetivo, substantivo, abstrato e advérbio. Advérbio de base adjetiva, aqueles terminados em mente. Beleza? Estou passando o caminho aqui. Não pegue o caminho errado, o caminho que vai conduzir à perdição. Beleza? Olha só. Todos temos a esperança disso. Se o termos que eu conseguir substituir ali, né? A presença desse que aqui. Se eu faço essa substituição por disso, opa, só tenho dois caminhos, já falei. Objeto indireto e complemento nominal. Agora, qual o segundo passo? Analisar o termo a que com o qual aqui ele se relaciona, beleza? Esse termo aqui, ó, o disso, ele se relaciona, na verdade o disso, ele se relaciona com o verbo ou com o nome? Esperança é verbo ou nome? Esperança aqui, nome. Sendo nome, você vai marcar o quê? Complemento nominal. E se faz papel de complemento nominal, esse disso, observe ali, ó, todos temos esperança disso, né? Você vai ter ali substantivo. Todos temos esperança disso. Você só vai marcar aqui a completiva nominal. Você tinha dois caminhos, objetiva indireta ou completiva nominal. Para diferenciar da completiva nominal para objetiva indireta, eu observo aqui o termo. Aqui, ó, o termo a que faz referência o disso. O disso faz referência à esperança. Esperança não é verbo. Se não é verbo, eu não vou marcar aqui objeto indireto, objetivo indireto. Beleza? Ótimo. Sigamos. Predicativa. Predicativa, característica ali atribuída ao sujeito. Então essa oração ela vai exercer a função de predicativo do sujeito. Ok? A dúvida era se, ó, lembra que eu falei que às vezes a gente pode ter um se, na maioria das vezes o que, mas a gente também pode ter o se. A dúvida era se sairiam, se seriam necessários mais ajudantes. A dúvida era, vamos ver aqui, olha só, a dúvida era isso. Beleza? Ótimo. A dúvida era isso. Análise sintática. Começa pelo verbo. Acho o sujeito. Quem era a dúvida? A dúvida, sujeito. A dúvida era alguma coisa, era isso. Opa, isso é uma característica, verbo de ligação, atribuída ao sujeito. Característica atribuída ao sujeito, ali por intermédio de um verbo de ligação. A gente sabe que isso
ele tem a função sintática de quê? Predicativo, para ficar mais claro, predicativo do sujeito. Se isso, ó, a questão é lógica, se esse isso é a representação de toda essa oração, e esse isso faz papel de predicativo do sujeito, a gente tem aqui uma oração. A gente sabe que é uma oração, né? Olha só esse verbo, oração. Subordinada, substantiva, por quê? Eu já sei, esse se aqui, ele é uma conjunção integrante. E conjunção integrante, ela tem esse papel aqui, ó, de indicar, dar início à oração subordinada substantiva. E aí eu só preciso de mais uma nomenclatura, mais uma, a última. Vai ser a função sintática da oração. Essa oração é a mesma coisa do isso. E o isso a gente já viu lá que foi uma característica atribuída ao sujeito. E a característica atribuída ao sujeito é um predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva, predicativa. Olha que maravilha. Fica mais tranquilo desse jeito? Ótimo. E a positiva, aqui a gente não verifica tanta cobrança, né? Mas a gente faz ali da mesma forma. Vai exercer a função de quê? De aposto, em relação ali à oração principal. Helena desejava apenas uma coisa. O aposto, a gente tem ali, como na maioria dos casos, uma explicação, né? A gente tem 6 tipos de aposto, mas o mais recorrente é o explicativo. Helena desejava uma coisa. Concorda que isso é a explicação da coisa ali que Helena desejava? Então você tem ali uma ideia de aposto. E isso retoma toda essa oração aqui, ó. Que fosse muito feliz com sua família. É a coisa aqui que Helena quer. Então faz ali uma função de aposto. Beleza. Esse isso ali tem a função sintática de aposto. Lembrando, né? Vou ficar sempre repetindo. Se é o isso, oração subordinada substantiva. Só preciso da última nomenclatura, que seria o quê? A quarta. Ok? Faz papel de aposto. Apositiva. Tá? Beleza. Vou fechar aqui. A gente retorna. A gente vai responder algumas questões, certo e errado, e também de múltipla escolha para a gente fixar aqui todo o assunto que foi passado hoje. Tranquilo?